E hoje estou passando aqui para fazermos um resumo do conteúdo que cairá na prova na semana que vem. Tá bom? Então, espero que todos fiquem atentos, que sigam as orientações do vídeo e as nossas orientações dadas anteriormente pelo WhatsApp, tá bom? Então, o conteúdo que vocês terão que estudar é o pré-modernismo e o modernismo, né? E a geração de 22, que ela é daquele conteúdo que nós tínhamos, né, na Semana da Arte Moderna, que nós estudamos antes de entrarmos em quarentena. E na gramática, a concordância verbal e a concordância nominal, tá certo? Então, observem as páginas, anotem e estudem. Então, vamos começar com o pré-modernismo, né? Que teve início, teve o marco em 1902 e em 1922, que foi quando começou a Semana da Arte Moderna. Então, temos algumas tendências, né, das primeiras décadas do século XX, né, tem um sentido mais crítico, fixando diferentes facetas da realidade social. Né? Então, nesse momento que as pessoas evidenciam a realidade social e política, né, através da literatura, através da arte. Então, é nesse período que se evidencia mais nitidamente esses quesitos. Então, as principais características do pré-modernismo, né, a principal que podemos dizer é a ruptura com o passado, né, a ruptura com a linguagem parnasiana, que é aquela linguagem mais centrada, mais culta, né, onde se não aceitava um texto com uma linguagem coloquial, com uma linguagem simples. Então, há essa ruptura que anteriormente os artistas e os poetas, né, eles não poderiam estar escrevendo, não era aceito pela Academia de Letras, não era aceito pela sociedade, essa linguagem simples. E daí, com esse novo período, as pessoas, qualquer pessoa, né, podia expor a sua linguagem e a sua arte através da linguagem simples. E através dessa arte expunha a realidade social brasileira, né, o regionalismo e o nacionalismo. Né? Então, a marginalidade das pessoas, do sertanejo, do caipira, do mulato, tudo era exposto nessas obras literárias, era exposto na arte também. Então, nós temos alguns autores, né, e escritores que assumem uma posição mais crítica em relação à sociedade, aos modelos literários anteriores. Então, muitos escritores, eles rompem com essa linguagem arcaica, né, do arcadismo, e exploram os temas históricos e políticos. Então, nesse período, o Brasil passava por momentos como a República do Café com Leite e inúmeras revoltas, como a revolta da vacina, a revolta da chibata, a revolta de Canudos. Então, o Brasil estava passando por grandes transformações nesse período, né? Então, nós temos aqui alguns autores, né, que se destacaram nesse período, que é Augusto dos Anjos, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha e Euclides da Cunha. Então, são alguns, né, até conhecidos já nossos desde a infância. Então, essas pessoas, esses autores, eles foram não só autores, mas foram pessoas que buscaram a melhoria da sociedade naquele momento, né, através da sua literatura, através das suas ações como cidadãos. Então, por exemplo, Euclides da Cunha, ele foi tanto escritor, jornalista, historiador, sociólogo, geógrafo, poeta e engenheiro. Né? Ocupou a cadeira 7 na Academia de Letras, né? E publicou Os Sertões, que é uma das principais obras do Euclides, né? Que é a Campanha de Canudos, em 1902, que ela é dividida em 3 partes: a terra, o homem, a luta, e a obra regionalista que retrata a vida do sertanejo. E também publicou A Guerra de Canudos. Então, vejam aí que, por exemplo, Euclides da Cunha, dentro da sua literatura, ele expunha todos os eventos sociais que estavam acontecendo naquela época. Então, é através desses autores, desses escritores, que nós podemos conhecer a nossa história, né? Nós podemos conhecer a nossa história social e também a nossa história na literatura.
Graça Aranha também foi um escritor, ele era maranhense, foi um dos fundadores da Academia de Letras, né, e um dos organizadores da Semana da Arte Moderna. Então, a sua principal obra é a Canaã, que foi publicada em 1902, e a obra aborda a migração alemã no estado do Espírito Santo. Tem outra obra em destaque, que é Malazarte, A Estética da Vida e o Espírito Moderno. Monteiro Lobato, né, autor bem conhecido, nosso, até quando criança estudamos bastante algumas dessas obras, e uma das principais obras do escritor foi a série de livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, dentre outros, né, que ele escreveu a partir dessa obra tão influente às nossas crianças e à nossa literatura. E em 1918 ele publica também Urupês, que é uma coletânea regionalista de contos e crônicas, e Nove Cidades Mortas, que é um livro de contos que retrata a queda do ciclo do café. Então, todos esses autores, eles estão retratando, vocês percebem que dentro desse resumo você encontra as características nítidas desse período. Lima Barreto, também muito conhecido, né? Foi um escritor e jornalista, e a sua obra critica os temas sociais, e ele rompe com o nacionalismo ufanista e faz críticas ao positivismo. Então, uma das principais obras desse autor é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Inclusive, tem um trechinho no livro de vocês já fizeram atividades relacionadas a ele, podem dar lá uma revisão. Então, nessa obra, ele faz uma crítica à sociedade urbana da época. Então, vamos lá. O modernismo, né? O que a gente entende sobre o modernismo? O que é o modernismo? Será que essa é uma fase que ainda estamos vivendo atualmente? Será que é isso? Então, essa fase, o pré-modernismo, o modernismo, foi o precursor de muitas mudanças na nossa sociedade, foi o precursor dos avanços tecnológicos, né? Então, foram através de todos desses homens e mulheres que enfrentaram a sociedade em busca de algo melhor, de criticar e de ver as coisas de uma outra maneira. Então, o modernismo no Brasil teve início e foi marcado, né, com a Semana da Fala semana, porém, foram apenas 3 dias de apresentações, né, de alguns autores e artistas que queriam romper com o tradicional. Então, eles criaram, elaboraram as apresentações para promover um movimento, né, dentro da sociedade para que as pessoas pudessem ver as coisas de outra maneira. Nesse período, era decorrente do aumento da inflação, que fazia aumentar a crise e proporcionava greves e protestos. Então, não somente na literatura, né, as pessoas estavam querendo melhorias. Né? Também no mundo estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, né, e também trouxe reflexos para a sociedade brasileira, e assim faz uma tentativa de reestruturar o país politicamente, também o campo das artes, estimulado pelas vanguardas europeias, que encontra-se a motivação para romper com o tradicionalismo. Então, através das vanguardas europeias, né, esses autores, essas pessoas da arte, elas para a sociedade brasileira aqui no momento, onde se era cultuada apenas a moda francesa, né? A moda francesa que era o correto, era o certo. Então, através das vanguardas que foram tituladas por vários artistas, que nós veremos a seguir, eles trouxeram esses autores, eles eram pessoas influentes de condição, que tinham como viajar a Europa e buscar o novo. Então, eles usaram seu conhecimento próprio
né, para propagar para o brasileiro na época. Então, as principais características do modernismo é a libertação estética, né? Então, era criar um novo, era romper com o tradicional, era experimentar algo novo, era a liberdade formal dos versos, né? Na poesia era a liberdade formal dos versos, né? Não tinha que ter aquela pontuação, o autor não precisaria seguir aquelas regras pelos acadêmicos, né? Por uma cultura trazida de um outro país, mas eles queriam criar sua própria cultura, tanto na arte quanto na literatura. E a linguagem com humor, trouxe humor nas obras, né? Tanto na poesia quanto na prosa, e a valorização do cotidiano. Então, temos alguns autores, como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, são alguns desses principais autores desse período, entre outros. Então, o modernismo ele está dividido em três fases, né? Temos a primeira fase, a segunda e a terceira. A primeira, no início, né, do ano de 1922, aliás, no meio do ano, até 1930, que foi conhecida como a fase heróica. Então, os artistas estão buscando renovação estética, inspirada nas vanguardas, principalmente com o cubismo, o futurismo e o surrealismo, né? O cubismo, o futurismo, o surrealismo, né? São nomes que nós estudaremos logo mais. Portanto, esse período se caracterizou por ser o mais radical e também pelas publicações de revistas e de manifestos, como a formação de grupos modernistas. Então, foi nesse período onde revistas, manifestos, né, revoltas estavam acontecendo e as pessoas iniciaram e criaram coragem para buscar a mudança, a melhoria na sociedade naquele período. Temos como os principais autores do modernismo na primeira fase, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e Alcântara Machado. Né? Mário de Andrade livre, né? E suas principais características é o verso livre, o neologismo e a fragmentação. Também é encontrado em sua obra de modo de falar, então, as lendas, os regionais, além das danças populares. Temos um exemplo de uma obra desse autor, né? Moça linda, bem cortada. Vocês vão ler aí depois, tá bom? Oswald de Andrade, um nome bem conhecido, né? E um dos incentivadores dessa semana, da Semana da Arte Moderna. Ele era militante do Partido Comunista, embora de origem burguesa. Lembrando que a maioria desses autores, eles eram burgueses, né? E são as principais características da sua obra: é o deboche, a ironia e a crítica e os meios acadêmicos e a burguesia. E ele é defensor da valorização das origens e do passado do país. Temos aqui um trecho da obra dele, que é Pronominais. Também temos aqui Manuel Bandeira, que teve influência europeia, visto que esteve na Europa à procura de tratamento para a sua doença, e conheceu um escritor dadaísta que coloca em contato com as inovações europeias. É assim que ele passa a manifestar. Então, as poesias de Manuel Bandeira é recheada de lirismo, é adepta ao verso livre, da linguagem coloquial, da irreverência, da liberdade, né? Então, seus versos são bem cheios de construção de significados. Temos aqui um poema tirado de uma notícia de jornal, é uma obra desse autor.
Alcântara Machado. Ele formou-se em Direito e trabalhou como crítico teatral no Jornal do Comércio. E a principal característica da sua obra é a linguagem leve. Que merece destaque a coletânea de contos Brás, Bexiga e Barra Funda. E aqui nós temos um mapa mental, né, sobre a Semana da Arte Moderna, que nós vamos ver aqui o que aconteceu nessa semana. Né? Então, o que era a Semana da Arte Moderna, qual era o objetivo? Então, os autores, os artistas, eles buscavam uma identidade própria, a liberdade de expressão. Então, eles queriam criar a cultura propriamente brasileira, criando a sua obra, as suas artes, ortográficas. Não há simultaneidade, urbanismo, modernidade, o elemento surpresa. Então, era isso que eles queriam evidenciar nas suas obras. E as influenciaram esses autores foi o futurismo, o cubismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. Então, através do estudo dessas tendo em vista que esses autores eles sempre estavam estudando na Europa ou eram pertencentes a famílias europeias, então eles tinham acesso às vanguardas europeias, né, à cultura europeia. E os movimentos que desenvolveram nesse período foi a antropofagia, a ordem intelectual, o verde-amarelismo, o Yanta, o Brasil, por pessoas da sociedade que buscavam ideais, né, e lutar por alguns ideais ou benefícios sociais. E os Andrade, que foram os precursores dessa semana, né, os que elaboraram, que é o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, que eles valorizavam o brasileiro, então eles escreviam manifestos, né, e além de conhecer outros países e outras culturas. Então, aqui é só um breve resumo, tá bom? Então, o que é, né? O que foi essa Semana da Arte Moderna? Aqui estou explicando mais um pouco. Então, aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, entre os dias 11 a 18 de fevereiro de 1922, e realizou diversas apresentações, como dança, música, recital, poesias, exposições, né, de obras, pinturas, esculturas e palestras. Então, esses artistas, eles propunham uma visão da arte a partir de uma estética inovadora, e eles se inspiravam nas vanguardas europeias, né? Então, eles queriam uma renovação social e artística, um país que foi deflagrado na semana de 22. E foi feito em São Paulo, nesse período, né? E foi em São Paulo que a cultura de São Paulo era muito peculiar, as pessoas cultivavam a cultura francesa. Apesar de que naquele período a capital era o Rio de Janeiro, mas eles fizeram lá no Teatro Municipal de São Paulo, exatamente para provocar a sociedade, para mostrar para a sociedade uma nova maneira, uma nova visão artística, né? Apesar de alguns sofrerem várias críticas, mas mesmo assim influenciaram a cultura e a modernização das artes nesse período, né? Então, aqui nós temos, né, um panfleto da época, da Semana da Arte Moderna. Mário de Andrade foi uma das figuras centrais, o principal articulador da Semana da Arte. Ele esteve ao lado de outros organizadores, como Oswald de Andrade e o artista plástico de Cavalcante, que foram os principais, né? Então, nesse período, no centenário da independência, eles escolheram esse período porque a população comemorava o centenário da independência do país, que de certa forma ainda não é independente. Né? Então, eles queriam trazer o movimento, eles queriam romper com aquele tradicionalismo, trazendo essas manifestações, trazendo esse novo jeito
né, de fazer arte. Então, aí eles recorrem, né, a esse evento. Então, algumas dessas características, né, da Semana da Arte, uma vez que o intuito principal dos artistas era chocar o público, né, era romper com o tradicional, né, através das influências das vanguardas artísticas, né, a valorização da identidade, da cultura brasileira, a liberdade de expressão, né, trazendo temáticas nacionalistas e cotidianas. A linguagem coloquial, né, que é essa linguagem mais próxima da nossa língua, da língua falada. As vanguardas falado até aqui que incentivou, que influenciou esses artistas. Então, essas vanguardas é um conjunto de movimentos do século XX e influenciou o mundo inteiro na pintura, na escultura, na arquitetura, literatura, música, e elas ultrapassaram os limites encontrados nas artes, promovendo assim novas formas de atuação. São elas, né, expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. O expressionismo, né, surge lá na Alemanha, né, por Dresden, em Dresden, e o grupo de Brücke, que em português significa ponte. Ernst Kichen, Erich Helck e Karl Schmidt foram os artistas que se uniram para criar esse movimento calcado na expressão de sentimentos e emoções. Né? Então, ele possui um caráter de subjetivo, irracional, pessimista e trágico, justamente para enfatizar as mazelas e os problemas do ser. Tem em todo o livro de língua portuguesa, talvez vocês já viram essa imagem, que chama-se O Grito. Né? Então, ela expressa o horror, né? Expressa o lado ruim do ser humano. Eu acho que é isso que ele queria expressar. O fauvismo é a principal característica dessa vanguarda, são os movimentos e são a utilização de cores puras, né? Além de usarem arbitrariamente, ou seja, eu vou pintar uma maçã ou uma banana só pode ser amarela ou verde, então eu vou pintar de uma outra cor. Então eles usavam as cores para representar objetos, coisas inanimadas ou animadas com cores diferentes do seu original. Então eles foram chamados de fauvismo, né, por conta dessa característica durante o salão de outono, né, eles foram chamados de faldos, que em português é os feras, aquele que fez algo diferente. Dança, de 1910, de Matisse. Outra obra, né, de um artista muito famoso, que é de Pablo Picasso, e esse movimento, ele evidencia as formas geométricas, né? Então, você já viu essa imagem, não só nos livros de arte, no livro de língua portuguesa, da literatura, mas também em matemática. Então, cubismo, existem dois tipos de cubismo: cubismo sintético, né, que aborda a representação figurativa, que não é uma abordagem realista, né? E também o cubismo analítico, que são as formas e figuras foram tão desconstruídas e fragmentadas que se tornaram irreconhecíveis. Então, é como se fosse uma desconstrução através das formas geométricas. E esse do Amaral, também um artista bem conhecida aqui no nosso país. Temos o futurismo, né? Futurismo, que é o futurismo?
é algo que vem do futuro, né? Então, ele foi encabeçado pelo poeta italiano Filippo Marinetti, e suas principais características eram a exaltação da tecnologia, das máquinas, da velocidade, né? E foi da pintura futurista. E no Brasil, os ideais da Semana da Arte Moderna, que inauguraram o movimento modernista no país, sofreram o futurismo. Isso porque a rejeição ao passado, bem como o culto do futuro, propulsionaram as ideias modernistas, né? Eles queriam moderno, queriam algo novo. Então, o futurismo influenciou bastante os nossos artistas e autores brasileiros. Temos o dadaísmo, também um movimento bem conhecido e uma das figuras mais emblemáticas, onde retrata bem o dadaísmo, é essa imagem, né, a fonte de Marcel Duchamp, né, ele traz a espontaneidade da arte, pautada na liberdade de expressão, o absurdo faz arte com algo que já foi produzido, né? Então, ele pode ser uma. Então, esse movimento foi chamado de ready-made, né? Que ele se afasta da sua função original. Então, nesse momento, esse objeto está servindo de arte, né? Uma forma de chamar a atenção das pessoas, para valorizar os objetos, a criação dos objetos que você tem no seu cotidiano, né? Então, essa é a fonte, é uma das obras mais representativas do dadaísmo. O surrealismo, né, o que é surreal, que é liderado pelo artista André Breton, né, em Paris, e foi pautado no subconsciente, e esse movimento era caracterizado por uma arte impossível, fantástica e onírica. Na literatura e nas artes plásticas brasileiras sofreram grande influência dessa vanguarda. Merecem destaque o escritor Oswaldo de Andrade, os artistas plásticos Tarsila do Amaral, Ismael Neri e Cícero Dias. Né? Então, Tarsila do Amaral, a gente pode perceber várias obras dela que têm essa expressão real, algo inimaginável, né? Então ela retrata bem essa tendência. Então, o que aconteceu, né? Depois da Semana da Arte Moderna, apesar de muitos críticos em jornais, pessoas e revistas, mas após essa semana, que foi considerado um dos marcos mais importantes da história cultural no Brasil, foram criadas inúmeras revistas, movimentos e manifestos. Então, a partir disso, os artistas eles se reuniam com o intuito de disseminar o que foi né, com um novo modelo. Então, após essa Semana da Arte, que foi sendo efetivados os eventos que nós podemos ver hoje em dia, né, apresentações culturais. Então, tudo isso foi influenciado sobre a iniciativa, né, desses artistas, né, protagonismo desses. Então, gente, vocês consultem o livro de corrupção que a gente viu anteriormente, os links de vídeos, de aulas, tá bom? Um bom estudo e uma boa prova na semana que vem.